Olha o que ele revelou. Você acredita, como em 1 João 4, que Jesus Cristo foi Deus que veio à Terra em carne? Você crê nisso? Sim. Você não? Se você é cristão, então sabe que estamos agora no período de tribulação, referido pelos profetas Daniel, Ezequiel, João e Jesus Cristo. Os 7 selos, as 7 trombetas, as 7 taças. Poderia o terremoto de ontem ser... Sim. Creio que agora estamos aqui. Este é um tempo terrível e temeroso. Coisas grandes estão para acontecer. Bem mais terríveis estão por vir. Toda a terra irá sofrer. Mas especialmente Israel, neste tempo da assolação de Jacó, como Jeremias chamou. Mas como as coisas podem piorar? Bem, Satanás tem estado no céu acusando os santos. Mas Cristo também está lá, dizendo a Deus que os pecados dos santos têm sido lavados pelo seu sangue. De acordo com Apocalipse, capítulo 12, versículo 10, Miguel e seus anjos expulsaram Satanás com seus anjos para fora do céu. Satanás então veio para a terra, espalhar a sua ira e habilidade na humanidade com nova fúria. Ele sabe que seu tempo será curto. Então você acha que Satanás está aqui agora? Sim. Eu creio que ele está começando seu esforço final e terrível para destruir Deus. E então, Daniel diz que nós veremos agora 3 anos e meio, onde a ira do homem, misturada com a ira de Satanás, é confrontada com a terrível ira e julgamento de Deus. A guerra continuará. A Rússia invadirá Israel. Então um grande líder se levantará e salvará Israel. Ele parecerá estar morto. Então Satanás entrará nele e falsificará sua ressurreição. Esse grande líder se autoproclamará o ditador do mundo. Destruirá a igreja do mundo e será proclamado maior que Deus. Ele se apossará do templo, colocará sua imagem e começará a maior destruição e perseguição da história de Israel. Satanás não entende de profecia? Talvez não inteiramente. Mas de acordo com Tiago 2,19, ele conhece a palavra de Deus e acredita nela. Se você gostou dessa mensagem, curta e compartilhe. E também gostaria de saber muito a sua opinião nos comentários. Que Deus te abençoe mais e mais em nome de Jesus. Observe esse segundo exemplo. Este nome que você está vendo é o nome de Oséias, do qual Moisés mudou para Josué. Mas a pronúncia correta de Oséias é Hoshea. E quando Moisés mudou o nome dele para Josué, ele apenas colocou a letra Yud no nome de Hoshea. Repare, ao fazer isto, Moisés introduziu o nome do Criador no nome de Hoshea, e provavelmente a pronúncia correta deve ter sido Yahushua. Para você entender esta atitude de Moisés, basta ler Números 6:27. Abre aspas. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Fecha aspas. Repare que ao mudar o nome de Oséias para Josué, este nome passou a ter as letras Yud, Ri e Vav nesta sequência, e consequentemente os judeus mudaram os sinais massoréticos deste nome, e ficou Yahushua, mas nesse vídeo eu provei que não é Yahu, na verdade é Yau, ou seja, os sinais massoréticos do nome de Josué também são falsos, e provavelmente os sinais massoréticos de Shua também devem ser falsos, pois os judeus fizeram isto com o intuito de encobrir. Conta esse caso da bruxa de Guaratuba. Esse caso é muito bacana, principalmente para o pessoal do seu canal. O que acontece? Naquela época, em 1992, muitas crianças estavam sumindo, principalmente meninos, naquela região ali do Paraná e de Santa Catarina.
E qual era o perfil? Crianças nessa faixa de 6, 7, 8 anos, todos meninos branquinhos, de olhos clarinhos, tinham cabelinhos loirinhos ou cabelinhos moreninhos. Mas esse era o perfil. Esses meninos desapareciam. E isso virou um grande escândalo e, enfim, o Estado precisava dizer o que está acontecendo com essas crianças. Estão sumindo. Sumindo como? Estão sumindo, estão sendo raptadas, elas estão sendo usadas para adoção ilegal, estão sendo mortas. O que acontece? Naquela determinada época, o Grupo Tigre, que é a polícia especializada da área da Polícia Civil, começa a fazer as investigações para entender o Tigre. Porque a gente vai ter primeiro o caso do Leandro Bossi, e depois a gente vai ter que é em 92, que é o filho de uma pescadora, e com um filho de um pescador, com uma camareira. E no ano seguinte, o do Evandro Caetano, que é ali de uma professora, junto com o pai dele, trabalhava para a prefeitura. O que acontece? Tinha uma figura naquela cidade, e eu também entrevistei esse cara, o nome dele é Diógenes. Esse Diógenes, ele tem uma fixação na mulher do prefeito, que é a Celina Bage. É assim, o que as pessoas dizem é que essa fixação está ligada à questão da separação dos pais dele, que ele vai dizer que, na cabeça dele, que o pai se separa da mãe porque queria ter um caso com a Celina. Isso nunca foi confirmado, a Celina, eu já conversei várias vezes com ela fala que isso não tem nem pé nem cabeça. É uma paranoia do cara. Mas ele criou essa paranoia. Tá? Então vamos guardar essa paranoia. Ele vem ser um parente de segundo grau da família Caetano. Esta pessoa, porque não tem outro nome, né? Siderada, que ele é um siderado. Ele vai criar um dossiê chamado Dossiê Magia Negra. O siderado que você fala é uma pessoa que vive no espaço sideral. Não, eu não sei, ele vive num outro, uma pessoa siderada, porque ele não fala, sabe assim, as coisas não tem pé nem cabeça. Vive então, num universo que ele criou ali. O que acontece? Ele vai pegar 9 pessoas e vai criar uma teoria, porque ele importunava a Polícia Civil todos os dias. Não, eu sei quem matou o Leandro e o Evandro. Fora que tinham outras crianças, tá? Não, ele disse que ele sabia e dizia que tinha ligação lá com a mulher do prefeito. Aí, como ele também tinha uma questão bastante, né, ele tinha um racismo religioso bastante grande, e naquela época tinha chegado um pai de santo, que era o Oswaldo Marceneiro, que foi lá, ele jogava abusos, e sabe que essa é uma cidade ali de beira de praia, né, de porto, então tem, sabe essas feirinhas de artesanato, então o cara que cuidava da feira de artesanato, que era o Davi, o Oswaldo chegou e falou, olha, eu quero poder jogar abuso, ele falou, não, tudo bem, né, todo mundo que pagar lá os impostos, você pode fazer o que você quiser, né? E a filha do prefeito, que era a Beatriz, gostava da coisa do, né, das cartas. Queria saber mais sobre essas religiões de matriz africana, então começa, né, a querer conhecer mais isso tudo, que era muito novo para aquele local ali. E ele muito irritado com aquela história toda, porque ele achava aquilo um absurdo. E, enfim, aí ele também vai trazer que o prefeito, né, ele faz uns panfletos, uma coisa completamente maluca, dizendo que o prefeito estava desviando dinheiro. Mas a galera da trela pros caras, dá atenção para ele? Então, olha que coisa bizarra. Ninguém dava trela. A Polícia Civil escutava ele e falava... Porque tá bom. Eu falei, mas é um doido que tá enchendo a paciência aqui, mas toda hora, porque tem vários, viu?
Em casos criminais, o que tem de doido, que diz que tem informação... Não, eu sei de tudo, Olha, recebo informações privilegiadas. É ridículo, é ridículo. Enfim, ele ficava lá, e ele, olha que estranho, ele já tinha sido policial militar e civil, mas não trabalhava nem como civil, nem como militar. O que esse doido vai fazer? Ele vai escrever um dossiê chamado Dossiê Magia Negra. Ele vai até o Ministério Público e vai colocar 9 pessoas dentro desse dossiê, que essas pessoas tinham feito um ritual satânico. Olha só, aí já virou agora um ritual satânico. Meu pai. Que pegavam essas crianças, e uma delas seria o menino Evandro, para fazer magia negra, olha só, para o prefeito enriquecer. Tipo, matando as crianças, entregando a alma para Satã. Isso. O Satã faz o prefeito enriquecer. Exatamente. E aí, o que acontece? Diz que tirava, né, as vísceras das crianças. Isso tudo estava sendo feito porque o prefeito tinha uma serraria. Todo mundo aqui fecha o olho e pensa como é que é uma serraria. Serraria faz muito pó, né? Então você imagina, você matar uma criança, você retirar as vísceras para botar num alguidar, que é tipo um potinho, um pratinho, que é na verdade é um objeto, inclusive, dessas religiões de matriz africana, que aquilo ali dentro ficaria os restos do menino, para poder fazer a tal do ritual satânico para o prefeito enriquecer. Fechou nisso aí? Olha que absurdo. Aí ele tinha que colocar elementos que dessem credibilidade para a história maluca dele. Então ele vai colocar o Oswaldo Marceneiro, que era o pai de santo, que ele não gostava. Que chega na cidade. Exatamente. Ele tá com raiva, vai colocar o Davi, que era o cara que cuidava da feirinha. Ele vai colocar o Vicente, que era o ajudante do pai de santo. Vai colocar a mulher do prefeito, que é a Celina Bage. Obsessão. Vai colocar uma das filhas do prefeito. Vai colocar o cara que cuidava da marcenaria. E vai colocar outras pessoas. O que ele faz? Ele vai até o Ministério Público. É tão triste essa história. Ele vai até o Ministério Público do Paraná e entrega esse dossiê. O que o Ministério Público faz? Lê aquela coisa ficcional mal escrita. Eu li esse dossiê, tá? É uma das coisas mais absurdas. Eu ia te perguntar. É ridículo. Eu não sei como o Ministério Público pôde pegar aquele documento e achar que aquilo era sério. Porque aquilo é abominável. Mas ele faz como? Não, escrito à máquina, tem lá a capinha. Máquina de escrever da época. Ele vai escrever. Eu te mando também uma cópia que vale pra você botar aqui, né? O dossiê do horror. Que absurdo. Só que naquele dossiê tinham outras pessoas, tinham 9 pessoas. E aí o que acontece? O Ministério Público pega aquilo, vai falar com o secretário de Segurança. O secretário de Segurança entende que aquilo tem pé e tem cabeça sim. Junto com, vamos dizer, com a anuência do governador da época, né? Manda prender a galera. Que era o Requião, faz o seguinte, sabe o que ele vai fazer? Não, é pior. Ele vai tirar a Polícia Civil do caso. Ele vai colocar os P2 da Polícia Militar, que é uma polícia investigativa. P2? Chama P2, da Polícia Militar. Que, enfim, a Polícia Militar é a nossa polícia ostensiva. O que é isso, né? Ela tá ali para prevenir o crime, para que o crime não aconteça. E a Polícia Civil é a Polícia Judiciária. Ela entra depois que o crime aconteceu, para investigar porque aquele crime aconteceu. Só que dentro da Polícia Militar tem os P2 que fazem algumas investigações internas ali para a Polícia Militar. Entendi. Não para casos como esse. O que o secretário de Segurança da época faz? Tira a Polícia Civil e coloca a Polícia Militar.
Quem vai assumir tudo isso? Um homem chamado Capitão Neves. E essa é um dado muito interessante. Porque o nome dele, ao contrário, é Seven. E ele tinha uma Neves. loucura com isso. O Com 7. Então, ele vai olhar daquelas 9 pessoas, ele escolhe 7. 2 são excluídas. E quem são essas pessoas? A mulher do prefeito, a filha do prefeito, o cara que cuidava da marcenaria do prefeito, o outro que alugou a casa para o pai de santo, o pai de santo, o ajudante do pai de santo e o cara que cuidava da feirinha de Guaratuba. Isso daí foi o Neves que escolheu. O Neves escolhe. Ele vai pegar essas 7 pessoas contra a vontade delas, vai levar para uma casa e vai torturar todas as 7 pessoas. Ele vai torturar 2 mulheres e 5 homens. E quando eu estou falando tortura, não é qualquer tortura, não. Essas mulheres serão estupradas. Então a mãe ouvia a filha sendo estuprada, vice-versa. Batiam, tomaram choque, os homens ficaram em pau de arara, afogamento, apanhavam. Então, assim, cara. Do nada, o Abba acreditava Você no faz lunático. o quê? Depois de tudo isso, você não confessa? Não precisava nem falar, vai me torturar. O que é? Eu matei Jesus Cristo? Sou eu mesma. Fui eu, boto meu nome, sobrenome, boto tudo ali. E o que acontece? Essas pessoas confessam esse crime. Elas são torturadas para confessar isso daí. Aí eles voltam como, olha como nós somos bons, tá aqui a confissão. O que a Justiça de Guaratuba faz? Aceita. A confissão com base em tortura. E eles vão avisar que foram torturados. Sabe o que acontece? Eles são ignorados. Ninguém liga. Eles são completamente ignorados, Daniel. Meu Deus. Aí eles vão ser presos, isso vira maior comoção, e aí, sabe o que é triste? Porque eu entrevistei o Oswaldo Martins, um deles morreu. O Vicente morreu. 7. Morreu, ele não teve o prazer de ouvir que ele nunca cometeu crime algum, ele teve câncer e ele morre dentro da penitenciária. Ele morre preso. Ele morre preso. E aí, o que acontece? Eu entrevistei o Oswaldo Marceneiro, o Davi, vários. Celina, Beatriz. E o que o Oswaldo fala uma coisa que é muito triste. Porque ele falou assim, Carla, vários repórteres foram entrevistar a gente, porque aí virou, né? Bruxas de Guaratuba, você imagina o quanto que não vende, né? Olha aí, todo mundo aqui no teu canal aqui, ó. E 7. Um número cabalístico, 7 número bruxas. Cabalístico, pacto satânico, matando criança, prefeito enriquecer, pegaram, né, uma religião de matriz africana, fizeram um esculacho dela, muito racismo religioso. O que acontece? Vai chegar uma repórter, e quem me fala isso é o Oswaldo Marceneiro, da TV Globo. Uma mulher. E ela, quando ele encontra com ela, ele fala, nós estamos sendo torturados. Sabe o que ele me diz? Ela falou para ele o seguinte, não foi essa história que eu vim cobrir a história de pessoas que comem coração de criança. Eles voltam para dentro, apanham para contar a história que ela quer ouvir. Que é a história que está vendendo. Que é a história que o povo está comprando. Só que comprando uma história em cima de tortura de pessoas. Essas pessoas foram condenadas. É muito triste. Só teve um delegado na época, que eu amo ele de paixão, mandar um abraço para ele. O dia quando ele estiver em São Paulo, tem que chamar ele aqui, que é o Luiz Carlos, que estava no caso do Leandro e que fala, essa história não tem pé nem cabeça. Ele vai brigar com o secretário
E aí ele é destruído, sabe assim, tipo, você tá indo contra, colocam ele, vai, tipo, na Sibéria, porque é a pessoa que não acreditava naquela história de pacto satânico, aquilo não existiu, aquilo de fato não existiu. E vendendo essa história, fica assim, o prefeito morre, elas não podem nem no enterro do pai direito, do marido. É uma história muito triste, gente. Aí as famílias acabam tendo que gastar o pouco que elas têm, ou tudo que elas têm, porque, né, pagando advogados para poder se defender. Elas são linchadas, porque aí todo mundo compra essa história. Só tem um jornal, que era um jornal local, que não compra. Ele teve a sua sede incendiada, porque como que ele vai contra tudo isso? E isso durou anos. Até que um dia, olha essa história, divina, aí que eu digo que vem os anjos, né? Tem, né, aquela anjos e demônios, ou demônios maravilhosos. Nesse caso, só isso, né? Ou um bom demônio, vamos dizer assim. O que acontece? Que se chama Ivan Mizanzuki, que é um professor de história, jornalista também, da região, e que cresceu ouvindo aquela história e falou: essa história não tem pé nem cabeça, essa história não tem pé nem cabeça. Muito tempo depois, ele vai lá, começa a investigar. Tudo já, né? Arquivado, e ele começa a ler, começa a reentrevistar, e ele vai levantando informação. Ele falou: essa história não se fecha, essa história não se fecha. Por quê? Nem vestígios tinha do menino na serraria. Tem uma parte que eu converso com o Dr. Antônio, que é o advogado da Celina, com essa história. E ele vai perguntar: olha o que eu vou contar para vocês. Isso está gravado, tá? Isso está no tribunal. Porque isso aí foi amplamente televisionado, isso virou um circo, tá? Um circo dos horrores. Ele fala o seguinte: aonde está, né, onde estão os restos mortais do menino Evandro? Porque se imagina, eu cortei uma criança. Sim. Imagina que não voou sangue para todo lado. Tem uma serraria, o que mais vai ter lá é vestígios, não é? Claro. Não se encontrou nem DNA no alguidar. Nada, não se encontrou um DNA desse menino. Nada nessa serraria. Que é onde eles fizeram os caras confessarem que mataram lá na serraria. Sabe o que o promotor fala? Tá sentado? Tô sentado, mas não tô acreditando. Quer dizer... Exu levou. Quando ele me falou aquilo, eu falei: oi? Exu quem? Exu é entidade? É, Exu levou. Como se a entidade tivesse vindo e levado tudo. Tudo. Aí, olha só, desculpa, uma outra pessoa completamente fora da casinha, coloca de novo uma religião de matriz africana, né, nessa situação de chacota, de um desrespeito com essas pessoas, dizendo: Exu levou. E assim, fala isso, ele fala com essa desfaçatez. O Ivan faz o podcast. Eu lembro que aí já no final muitas pessoas se uniram a ele. Nós nos unimos também. A gente vai cobrar, inclusive, do governador da época, que já não era mais o Requião, aí já era, na época era o filho do Ratinho, né? Tipo, gente, sabe, isso é um absurdo, tem milhares de coisas erradas. E o que acontece? Vai chegar na mão do Ivan. Lembra que eles falaram: olha, nós fomos torturados? Sim, e no júri tinham a parte da confissão, que eram em fitas cassete. Mas aquilo estava editado. Você conhece, né, a edição. O que acontece? Eles pegaram só a parte da confissão, mas não pegaram a fita inteira. E todas aquelas pessoas falavam: não, tudo foi gravado, eles gravaram. Gravaram tudo. Inclusive, eles foram tão idiotas que, no fundo, eles colocaram uma música, acho que para que as pessoas não ouvissem os gritos da tortura. Deus. Essas fitas vão aparecer.
Na íntegra. Na íntegra, com as músicas da época, o que comprovavam, foi uma das coisas que comprovou a veracidade dessas fitas. Essa pessoa vai entregar para o Ivan. Entregou as fitas. Entregou as fitas na íntegra com toda a tortura. Eu escutei essas fitas, é horrível. Olha, isso é uma coisa que eu não conseguiria. E é assim, por conta dessas fitas, o processo, 30 anos depois, vai entrar numa revisão criminal. E eles todos têm o direito de ouvir que eles não cometeram crime algum. O processo todo é anulado, gente. É anulado. Ou seja, 30 anos depois. Depois de acabar com a vida dele. O Ivan vai chamar, inclusive, o promotor e vai mostrar as fitas para o promotor. Sabe o que o promotor fala? Ah, mas eles confessaram. Eu falei, bom, primeiro tem duas coisas. Quem não confessaria sob tortura? E número 2, confissão sob tortura não tem valor legal, sabe? É um deboche conosco, com a sociedade. Então, é isso que eu quero dizer. 20% da população carcerária não cometeu crime algum. E aí tem um outro dado muito sério, que a gente vai falar dos 3 EPs, né? Preto, puta e pobre. E aí é muito triste. Então, quando a gente pensa no nosso sistema prisional, a gente tem que pensar em cima de tudo isso. Tem muita coisa errada lá dentro. Não tem só coisa errada por conta da acusação. A gente também precisa cortar na carne quando a gente fala das pessoas da defesa. Tem pessoas que, infelizmente, tiveram péssimas defesas. E aí, assim, tem casos bizarros ali dentro. A gente já lidou com muitos casos de injustiça. É muito triste. E é sobre isso. Então, o nosso sistema prisional inteiro precisa ser revisto. Um dos melhores amigos concretos, reais de Cuba. Lá em Maricá, nossa bandeira é vermelha com uma estrelinha. Nossa guarda vai ter vermelha com estrelinha. Lá em Maricá eu estou criando uma força de ocupação democrática do território. Vagabundo que quiser vender lá a farinha dele, o que quiser, é problema dele, não é problema meu. E vai passar para o treinamento de uma das melhores polícias do mundo, que é o BOP do Rio de Janeiro. Então nós vamos fazer treinamento. E vou, inclusive, ver se levo o pessoal para fazer um treinamento em Cuba. Até porque a esquerda sabe que eu sou, não faço blá blá blá, sou um dos melhores amigos concretos, reais de Cuba, enquanto o pessoal de esquerda aí gosta muito de ir à França, de ir para Paris, eu vou para Cuba, né? E quero dizer, inclusive, para aquietar o coração das pessoas, que lá em Maricá nossa bandeira é vermelha com uma estrelinha. Nossa guarda vai ter lá vermelha com estrelinha, né? Mas agora vai ser implacável com quem rouba, assassina pobre. Paz do Senhor, irmã. Pô, irmã não me deu paz do Senhor não, cara. Eu achei estranho. Paz do Senhor, irmã. Você não vai me dar paz do Senhor só porque eu sou policial? Você acha que Jesus não veio também por mim? Muito custo me deu paz do Senhor. Aí eu cheguei pra ela, falei, irmã, você como uma serva do Senhor Altíssimo, você não pode faltar com a verdade, né, irmã? Você sabe que seu filho é gerente do tráfico. Eu sei, mas eu oro todo dia por ele. Muito bom, irmão. Não deixe de orar, não. A senhora tá certa. Ele tá em casa? Não está, não. Essa hora já tinha pulado algumas casas, né? Irmã, a senhora se incomoda eu dar uma olhada na casa da senhora? Eu não aceito nada de errado aqui, não. Falei, irmã, se toda mãe fosse igual a senhora, essa sacanagem ia acabar. Muito bom, irmã. Parabéns, hein? A senhora vai ganhar um diamante na sua coroa. Senhora, vai pro céu. Não, mas ir pro céu é uma condição. Você ter uma coroa com diamante é outra. Tá lá na Bíblia. Tá lá, irmão. Tem um galardão. Falei, irmã, posso dar uma olhada? Claro que pode. Entrei na casa. Onde que é o quarto dele? Quando eu chego na sala, irmão, uma televisão igual essa daí, Glaucio. Falei, irmã, que glória, hein? Tá vendo muito R.R. Soares aí nessa TV, hein? Só toca louvor o dia todo. Falei, ô, glória! Meu irmão, quase sapateei na sala dela. Falei, irmã, deixa eu te fazer uma pergunta, irmã. Essa televisão, quem te deu? Foi meu filho. Outro filho ou que é o gerente do tráfico? Não, que é o gerente do tráfico. Falei, então, irmã, essa televisão advém
de dinheiro ilícito, né? Tem sangue nesse dinheiro. Não, meu filho. É bem assim não. Eu falei, irmã, teu filho é traficante. Teu filho mata os outros. Teu filho bate nos outros. Teu filho cobra a dívida de tráfico de quem não paga. Teu filho sai pra fazer um 5-7. Teu filho é um genocida. E ele te deu essa televisão e a senhora botou dentro da sua casa. Meu filho, deixa eu te falar uma coisa. Eu já ungi. Tá consagrado. Tá aí, bem. E aí? É a prostituição do evangelho, irmão. O evangelho da conveniência. Eu vou pregar aquilo que me convém. É porque a gente não gosta de lembrar que a gente é mau. A gente pensa que a gente é bonzinho. Nós não somos bonzinhos. Até a bondade que há em nós, o livro de Tiago vai dizer que todo dom perfeito vem de Deus, vem direto do Pai das luzes. Então a bondade que há em nós vem de Deus. Se a gente for pensar realmente em quem nós somos, assim, a partir do nosso coração, é só ler o Evangelho de Marcos, capítulo 7. Eu amo aquela conversa. Jesus está dialogando com os fariseus. Ele fala assim, ei, gente, dá uma respirada. Aqui na minha linguagem contemporânea, né? O que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai. Porque o coração do homem está... Aí Jesus vem colocando, né? Moralidade sexual, o coração do homem está com corrupção, o coração do homem tem mentira. Mas a gente pensa que o nosso coração é, ai meu Deus, coisa linda. Não é, a gente precisa de Jesus. O nosso coração, ele tem fascínio por sermos minis deuses andando pela face da terra. A gente precisa de Jesus, a gente precisa reconhecer que ele é o autor da nossa vida, pra gente poder se submeter e lembrar, nossa, não há nada de bom em mim que não venha direto do Pai das luzes. Isso faz toda a diferença. You see two apples?
I just wanted to check. I need to. We're going to have to change. We're going to have to change Mr. Johnson to next Thursday. Okay? Make it one. I just need Mr. Johnson for next Thursday. For me, not the other doctor. For me. Okay, thank you.